a Vale registrou um prejuízo líquido de 694 milhões de dólares, e isso apenas no quarto trimestre do ano de 2024, sendo que a matéria ainda traz que foi pior do que o esperado. Mas então, com resultados que foram pior do que o esperado pelo mercado, por que as ações valorizaram tão forte assim logo depois do anúncio dos resultados da companhia? Sendo que no primeiro dia, após a apresentação dos resultados, que foi depois do fechamento do mercado do dia 19, ou seja, no dia 20, as ações da Vale com Vale 3 puxaram o índice da Bolsa de Valores praticamente sozinha, com uma movimentação de 4,41 bilhões de reais e uma valorização apenas neste dia de 3,68%. E é claro que quem assiste ao Ativo Virtual já sabe que isso tem a ver com diversos outros fatores, mas ainda tem remuneração aos acionistas e um pagamento multibilionário de mais de R$ 2,14 e um novo programa de recompra de ações, indicando que a empresa considera suas ações baratas. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso aqui neste vídeo aqui, eu vou trazer o Fique Preparado a respeito dos últimos resultados da companhia. Ou seja, a situação da Vale está melhor ou pior nesse momento. Vou trazer também notícias e fatos relevantes, qual é a recomendação do mercado, se é para comprar ou vender as ações Vale 3 e quando a empresa paga dividendos. Lembrando que a metodologia do Ativo Virtual do dividendo preditivo acertou novamente. E vamos ver isso também. E é claro, se as ações se encontram ainda em um momento favorável, de acordo com a análise técnica para as ações Vale 3, ainda mais para aqueles que ficaram um pouco atrasados aqui nos estudos a respeito da Vale. Sempre confrontando a recomendação do mercado com a análise fundamentalista, a política de pagamento de dividendos da empresa e também trazendo as projeções e preço teto do Ativo Virtual para o ano de 2025. E justamente por trazer todo esse conteúdo resumido aqui para você logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o Ativo Virtual a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. E como eu sempre falo, vamos começar da parte mais importante do vídeo, que é justamente entendendo o desempenho trimestral das empresas. E nesse caso tem até mesmo o resultado do exercício social inteiro do ano de 2024. Sem isso, é impossível formar uma opinião se é o momento de comprar ou de vender. É claro, existem sempre as recomendações de mercado, mas nada vai substituir o seu estudo, porque somente você sabe as suas prioridades e quanto você está disposto a correr riscos no mercado. E é claro que é importante entender, a Vale é uma empresa de mineração fundada em 1942 pelo governo federal. Inicialmente ela até era uma estatal, até que foi privatizada no ano de 1997. Desde então, a empresa se tornou a maior produtora de minério de ferro e de níquel do mundo, além de produzir manganês, cobre, bauxita, potássio e alumínio também. E se engana quem espera que as operações da Vale se limitem apenas ao nosso país. A Vale ela possui grandes minas no Canadá e na Indonésia também. Apenas para se ter uma ideia a respeito da receita da empresa, no ano de 2012, a empresa somou 91,2 bilhões de reais e agora, em 2024, a empresa fechou 206 bilhões de reais, ou seja, um crescimento médio de 7% ao ano. Isso não é para qualquer empresa, ainda mais para empresas de setores cíclicos como a Vale. É claro que o resultado dela foi especialmente impulsionado nos anos de 2020 e 2021 devido ao preço do minério de ferro que atingiu seu maior patamar histórico. Em 2024 houve um recuo de 1%, fruto especialmente de preços menores na venda do minério. E trazendo logo os alertas, a própria empresa já incluiu riscos que estão atrelados ao segmento dela e também as incertezas que cercam a operação da empresa. Primeiramente, os países onde ela opera, claro, sobretudo Brasil, Canadá e Indonésia, como eu falei logo na introdução desse vídeo aqui. Além disso, a economia global afeta profundamente o negócio da companhia. Como já sabemos e já falei em diversos vídeos aqui do Ativo Virtual, o mercado chinês é o principal mercado da Vale, correspondendo a mais de 50%. Também tem os Estados Unidos, uma influência menor, que de acordo com o Investidor 10, tem uma participação de 2,56% apenas. Mas 2,56% no negócio como o da Vale, multibilionário, é claro que tem uma influência significativa no resultado da empresa. Além disso, os mercados de capitais, claro, a empresa está listada com suas ADRs nos Estados Unidos também, o preço do minério de ferro, dos metais e a sua dependência da produção industrial global, que é cíclica por natureza. Claro, não tem como prever quando as indústrias ou as pessoas vão começar a construir mais casas ou demandar por mais insumos que são produzidos pela companhia. Também, concorrência global dos mercados em que a Vale opera. Lógico, tem a BHP, a Rio Tinto e outras empresas que competem com ela. Além disso, a própria exploração do minério de ferro, que demanda de reservas naturais, recursos de desenvolvimento de instalação de mineração, além da capacidade de obter ou renovar licenças do meio ambiental. Além de outros fatores, como depreciação, exaustão das minas e reservas de recursos minerais
minerais. E recentemente eu expliquei que a Vale está buscando fazer um minério de mais alta qualidade, gerando mais valor agregado. Inclusive, brevemente aqui falando da Vale 2030, ou seja, como a empresa se enxerga, ela já está defendendo um dos seus paradigmas aqui, entregando um portfólio de minério de ferro de alta qualidade e flexível também. E quem tem acompanhado o giro rápido do mercado sabe perfeitamente que esse pilar aqui da Vale está sendo muito trabalhado pelo CEO atual. Já era bem trabalhado pelo CEO anterior, ou seja, o Eduardo Bartolomeu, mas realmente muito bem trabalhado esse setor aqui da empresa, ou seja, de parcerias confiáveis. E também, quem acompanha o canal sabe que a empresa está se tornando cada vez mais eficiente, ou seja, realmente orientada para resultado. A Vale também conseguiu fazer grandes entregas no ano de 2024 que não estão necessariamente relacionadas à produção da companhia ou até mesmo à receita. Ainda assim, são fatores cruciais para quem está investindo na companhia. Ou seja, segurança, como sendo um valor fundamental da Vale, caiu 68% na taxa de frequência total de acidentes registrados, reduziu significativamente o risco de novos incidentes nas suas barragens, avançando aqui em gestão de barragens com 57% do programa de descaracterização de barragens a montante concluído e mais 5 barragens removidas do nível de emergência em 2024, ou seja, realmente no caminho aqui. Um ponto que chamou a atenção para a Vale foi justamente a entrega muito próxima do seu guidance, ou seja, realmente, se você prestou atenção no vídeo até aqui, você já entendeu que o mercado dela é cíclico, então se comprometer com guidance realmente é um desafio, ainda mais quando é realmente alcançado. A empresa declara entregando estabilidade operacional e focando em um portfólio de minério de ferro flexível, sendo que o guidance da companhia mostrava que a empresa iria entregar entre 310 e 320 milhões de toneladas, e ela entregou 328 milhões no ano de 2024. Já tinha trazido o resultado operacional e de vendas aqui na plataforma do YouTube, e ficou claro que, inclusive, está acima do que ela realizou no ano de 2023, fechando em 321 milhões de toneladas. Esse resultado foi tão importante que se tornou o maior desde o ano de 2018, além de ter começado Vargem Grande e Capanema, adicionando a flexibilidade que a companhia vem tanto mencionando. E com essa otimização de portfólio, a empresa conseguiu um prêmio de $2,90 por tonelada, all-in, ano contra ano, sendo a produção do ano de 2024 de cobre a maior desde o ano de 2020. E notem que eu mencionei expressamente aqui os resultados impulsionados da Vale nas suas receitas, considerando 2020 e 2021, e temos então um ano de referência muito relevante aqui na produção de cobre da companhia, saltando 6% na comparação anual, e no de níquel caiu 3% na comparação anual. Ainda assim, mostrando uma leve tendência de alta de 1% na comparação trimestral, ou seja, quarto trimestre do ano de 2023 contra quarto trimestre do ano de 2024. E quem já acompanha o mercado de minerais sabe perfeitamente a dificuldade que é para conseguir baixar qualquer coisa no seu custo. É muito mais comum assistir aumento de custos em outras empresas. Mas não é o caso aqui da Vale não. O foco dela realmente está sendo melhorar sua competitividade. Como eu explico, a Vale busca sempre fazer mais com menos, tornando a empresa cada vez mais eficiente nos seus processos. Vejam só que o custo caixa de minério de ferro, C1, vem caindo desde 2023. Agora, a estimativa para 2025, chegando ao ano de 2024 em $21,80 por tonelada, e a empresa pretende cair até $20,50 no ano de 2025, ou seja, o estimado aqui da empresa. Então, um ano tão desafiador quanto foi o ano de 2024 para a companhia, com diversos problemas para serem resolvidos, mudança de CEO, queda de compra da China por conta do esfriamento da economia chinesa, resolvendo diversos problemas de concessões e renovação também que foram feitos, e ainda por cima o fechamento do acordo para encerrar o assunto do rompimento das barragens, além da descaracterização e diversos outros assuntos que foram resolvidos pela Vale no ano de 2024. De todos esses anos que eu acompanho a Vale, eu nunca vi um ano de tanta eficiência e resolução com acabativa de tantos assuntos assim. E olha que eu invisto na Bolsa de Valores desde 2006. O custo all-in do cobre também caiu de 3,4 para 2,6, mas a empresa está com uma expectativa de aumentar esse custo de 2,8 a 3,3. Ainda assim, o níquel também caiu 16,8 em 2023 e 15,4 no ano de 2024, mas espera-se cair neste ano de 2025 para cerca de 14 a 15,5. Ainda assim, a empresa conseguiu entregar um lucro operacional, ou seja, o EBITDA ou o EBITDA, que são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações, crescente, saiu do terceiro trimestre do ano passado de 3,77 bilhões de dólares para 4,11, praticamente 4,12 bilhões de dólares no quarto trimestre. E isso com uma variação de 202 milhões de dólares por conta do preço. Mas a empresa fez otimização de portfólio, que trouxe a ela 188 milhões, custo caixa reduzindo, então outros 181 milhões,
milhões, e mesmo com a queda no volume, que teve um impacto negativo de 66 milhões, a empresa conseguiu crescer aqui significativamente no quarto trimestre. E será que a dívida te preocupa? Bem, é importante falarmos que a dívida líquida expandida da companhia, trimestre contra trimestre, se manteve estável, ou seja, praticamente no mesmo patamar. No terceiro trimestre do ano de 2024, a empresa registrou 16,4 bilhões de dólares e agora entregando praticamente a mesma coisa. Em resumo, a empresa ficou mais eficiente, conseguiu trazer melhores resultados e ainda manteve a sua dívida depois de toda essa ginástica que ela fez. Ok, mas o que pesou então para o desempenho da Vale ter sido negativo? Bem, é importante lembrar que as despesas relacionadas a Brumadinho e a descaracterização de barragens pesaram aqui nos custos da Vale, mas houve uma diferença razoável, caindo 72% na comparação com o quarto trimestre do ano de 2023 com o quarto trimestre do ano de 2024, fechando em 111 milhões de dólares negativo. Os custos totais ficaram praticamente no 0 a 0, mas a dívida líquida acabou saltando 10% com essa variação do câmbio, trazendo a companhia para praticamente 10,5 bilhões de dólares. E com isso, o lucro líquido atribuível ou prejuízo atribuível foi de 694 milhões de dólares. Ou seja, reverteu um lucro de 2,4 bilhões e um prejuízo de 694. Ainda assim, a empresa terminou no positivo, com 6,16 bilhões de dólares, representando uma queda robusta de 23% na comparação com o ano de 2023, em que a empresa fechou em praticamente 8 bilhões. Mas vamos entender, a empresa trouxe aqui alguns destaques dos seus resultados, mostrando que todos os guidance foram atingidos, e como eu expliquei, muito difícil de alcançar isso numa empresa no setor cíclico, com o prêmio all-in melhorando, além de reduzir custo de caixa e outros custos relacionados aqui ao cobre e níquel, e também com a melhora do lucro operacional pro forma, ou seja, o EBITDA, que aumentou 9% na comparação ano contra ano, mas reduziu 40% na comparação anual, totalizando 4,1 bilhões de dólares no quarto trimestre. Para quem não lembra sobre o acordo, eu vou até trazer aqui um resumo rápido a respeito de Brumadinho, em que o acordo de reparação integral de Brumadinho continua progredindo, ou seja, com 75% dos compromissos acordados concluídos e conforme os prazos do acordo também. Além disso, 3,8 bilhões de reais foram pagos em indenizações individuais desde 2019. Já a Mariana também continua seu curso, com uma reparação por parte da Samarco, com já 45 bilhões de reais desembolsados e mais de 448 mil pessoas indenizadas até o final do ano de 2024. Com o acordo definitivo relacionado ao colapso da barragem de Fundão, em outubro de 2024, a Vale, a Samarco e a BHP, juntamente com o governo federal brasileiro, os governos estaduais de Minas Gerais e Espírito Santo, as procuradorias e defensorias públicas federais e estaduais e outras entidades públicas brasileiras assinaram esse acordo definitivo. Acordo esse que foi de aproximadamente 170 bilhões de reais, já considerando o cronograma de pagamentos por parte da Vale, da Samarco e também da BHP. É importante ressaltar que a participação nesse pagamento por parte da Vale vai caindo ao longo do tempo. E se você tem dúvida a respeito do cronograma, basta assistir o vídeo dedicado que eu trouxe a esse assunto aqui. E é claro que se você está assistindo a esse vídeo, você também quer saber a respeito das coisas ainda melhores sobre a Vale. Afinal, teve pagamento de dividendos, ou pelo menos vai ter. Porque a Vale trouxe um comunicado informando a remuneração aos seus acionistas no valor de R$ 2,14 por ação. E isso já é referente ao balanço do encerramento do exercício social do ano de 2024. E ainda determinou quando vai acontecer o pagamento de dividendos em forma de JCP, que a empresa anunciou de cerca de 52 centavos no ano passado, antecipando esse pagamento. A verdade é que, ao todo, a companhia pagou praticamente 2 bilhões de reais entre dividendos e JCP para os seus acionistas no curso do exercício social do ano de 2024, tendo um payout de aproximadamente 67%. Além disso, a empresa também trouxe um programa de recompra de ações em que ela pretende recomprar até 120 milhões de ações da própria companhia, representando 3% das ações em circulação. E é verdade, a empresa vai investir um pouco menos no ano de 2025, mas para comportar as suas novas despesas, com as concessões e também com as indenizações, e ainda ter espaço para pagar dividendos. Afinal, a empresa já entendeu que isso é importante para o acionista dela. Mas vamos vir aqui no site do Ativo Virtual, na área exclusiva para membros, para vermos o quadro resumo, porque assim fica mais fácil de entendermos as datas, os rendimentos e também as rentabilidades. E começando com o anúncio que a Vale fez em novembro do ano passado, que foi aprovado no dia 28, do seu JCP e que teve data com no dia 11 de dezembro, que caiu numa quarta-feira, ela decidiu antecipar esse
esse pagamento. Vai acontecer agora, no dia 14 de março, que vai cair numa sexta-feira. O valor de 52 centavos por ação ordinária, vale 3, confere aos acionistas 0,93% de rentabilidade bruta. E como ela trouxe a atualização da data do pagamento, essa rentabilidade também está refletindo a nova cotação da Vale. Certamente, se você viu aqui no Ativo Virtual, quando ela anunciou, a rentabilidade era outra. Mas o novo pagamento é que está impressionando. Apesar do prejuízo contábil que a empresa trouxe, ainda assim, notem só, no dia 19 de fevereiro, que foi a data de publicação dos resultados da companhia, ela trouxe um pagamento em forma de dividendos, ou seja, é uma rentabilidade líquida, com Datacom que vai acontecer no dia 7 de março, sexta-feira. E a data do pagamento muito rápida em relação à Datacom, no dia 14 de março, também numa sexta-feira. A empresa já entendeu que ela precisa valorizar o seu acionista com remuneração e também velocidade no pagamento. Aqui, a empresa decidiu pagar R$ 2,14 por ação ordinária, vale 3, gerando uma mega rentabilidade líquida de 3,84%. E é claro que a gente está aproveitando isso no grupo VIP do Ativo Virtual, porque além do pagamento dos dividendos, imagine só, quem está acompanhando as nossas operações aqui no grupo VIP, sim, porque eu e o meu time estamos compartilhando as operações que estamos fazendo. E notem só, trazendo um dividendo sintético de 60 centavos até 67 centavos por ação vale 3, sendo que isso é possível fazer todos os meses. E até valores maiores. É porque fomos muito conservadores mesmo. Ainda assim, imagina, ao invés de receber R$ 2,14, receber R$ 2,74 até R$ 2,80 por ação. Isso somando com os dividendos que a empresa vai pagar. Mas tem diversos outros. Publicamos mais de 15 operações para fazer dividendos sintéticos com diferentes ações. Por exemplo, a Embraer, pagando de R$ 1,00 até R$ 1,02 por ação. Sendo que recentemente fizemos live com todos os grupos para falar das excelentes oportunidades que temos no mercado. Mas aqui você ainda vai ver dividendos com cripto, dividendos em dólar e muita realização de lucro, até mesmo com empresas mais consolidadas, como por exemplo Banrisul, trazendo 7,15% de rentabilidade, Coca-Cola 5,08%, além de constantemente atualizar o preço teto de diversas empresas. E o grupo VIP, que tem chat aberto e grupo de WhatsApp, ainda por cima tem o Dividendos Sintéticos, que é um curso que sozinho vale mais de R$ 1.200 e já está incluso aqui na sua assinatura. Mas todos os grupos contam ainda com um curso de dividendos de ações e fundamentos de opções. Ficou interessado? Então acessa agora lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Sendo que estamos com a promoção de carnaval que vai até o final de fevereiro, onde você vai encontrar uma mega promoção que pode chegar até 25% de desconto nas assinaturas semestrais e anuais também. E além disso, ela trouxe um fato relevante com outra excelente notícia, que é o novo programa de recompra de ações. Quem já é acionista da companhia, como eu, vai acabar sendo muito beneficiado. Afinal, o novo programa de recompra de até 120 milhões de ações ordinárias da Vale tem um prazo de 18 meses para acontecer. Isso representa nada menos do que 3% do total de ações em circulação da companhia. Em outras palavras, a empresa sim está vendo as suas próprias ações como muito descontadas no mercado. E se observarmos as ações Vale 3 aqui na periodicidade semanal, o que corresponde ao médio prazo, ou seja, o melhor tempo gráfico para quem busca o investimento de longo prazo, porque ele reflete o médio prazo, que vai de alguns meses até poucos anos. E sim, meu gráfico está aqui bastante riscado, porque eu já trouxe várias vezes suporte e resistência de preços para nossa comunidade, e cada vez que eu trouxe, eu simplesmente não apago, porque assim fica fácil se referir e comprovar nos demais vídeos aqui do canal toda a evolução das discussões e estudos que eu trouxe aqui a respeito de preços, de valorização ou de desvalorização do ativo, ou seja, indicando realmente momentos que são bons para comprar ou para vender, ou até mesmo para guardar, se você está investindo para o longo prazo, sem discriminação da forma como você pretende investir. E é um fato, a Vale acabou de chegar aqui numa resistência de preços, passando levemente dos R$ 57,65, que é uma região de resistência, que vai dos R$ 56,73 até os R$ 57,65. Então, via semanal, a empresa está sim passando aqui por um momento um pouco mais difícil, que é essa região de resistência de preços. Isso quer dizer que a empresa vai voltar a cair e testar aqui os R$ 54,65? Não necessariamente. A empresa veio com muita força, especialmente neste candle aqui, que representa uma semana inteira. Nesse caso, a semana do dia 13 de janeiro. E se você investe na Bolsa de Valores, não precisa ser só na Vale não. Você precisa assistir a este vídeo aqui para entender por que teve toda aquela movimentação exatamente naquela semana. E isso aqui tem tudo a ver com o JP Morgan. Esse vídeo eu trouxe há cerca de um mês atrás. E o que eu me refiro a respeito do volume? Bem, essas barras aqui representam o volume médio da Vale ao longo da
semanas, é o acumulado da semana inteira. Mas a verdade é que apenas essa semana, do dia 13 de janeiro de 2025, observem só a discrepância, ou seja, toda a diferença desta barra aqui para todas as demais do período. E tem um detalhe, esse volume aqui aconteceu praticamente em 2 dias. Então, de novo, recomendo que você assista aquele vídeo lá que eu falo da Vale, que está na mira do JP Morgan. Mas, com tantas notícias positivas, a expectativa acaba sendo a valorização das ações. A expectativa é que a Vale venha testar os R$ 60,19 nesse movimento corretivo que ela está fazendo depois dessa forte queda recente no mercado. Isso é garantia? Não, claro que não. Afinal de contas, isso é renda variável e não tem garantias de rentabilidade positiva. Quem investe em ações precisa compreender isso. O máximo que é possível fazer é isso aqui, é estudar para ver o cenário mais provável de acontecer. Atualmente, a Vale, com Vale 3, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, está desvalorizando 5,85% nos últimos 12 meses. Ou seja, quem não teve apetite ao risco está deixando de levar essa valorização aqui. Mas ainda tem oportunidade, afinal de contas ela está muito descontada em relação à capacidade de geração de lucros dela. Subiu, está 8,30 por conta do resultado do quarto trimestre, mas como vimos, a expectativa para o ano de 2025 é muito boa, apesar de todos os acordos que a empresa precisa honrar e pagar também. Então, tem até revisão aqui no ativo virtual do preço teto da companhia com as ações Vale 3. O PVP da companhia é 27% acima do valor patrimonial, entregando dividend yield de 9,61%. A Vale trouxe um pagamento médio acima de 10% de acordo com a documentação da companhia, ou seja, a cotação média das ações Vale 3. E agora, trazendo as projeções e o preço teto do ativo virtual, trago aqui o lucro líquido projetado de 36,25 bilhões de reais. Esse lucro ele foi revisado para baixo justamente por conta de todos os itens que eu vim explicando ao longo deste vídeo. Mas o payout esperado é de 65%, ou seja, mantive aqui. E se a empresa conseguir alcançar esses dois resultados, então o DPA, ou seja, o dividendo por ação, vai ser de R$ 5,19. Indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield anual, o preço teto vai ser de R$ 129,78. Se você esperar 6% anual, o máximo que você vai poder pagar será R$ 86,52, 8% R$ 64,89 e 10% R$ 51,91. Isso porque esse DPA corresponde a 9% de rentabilidade, com uma margem de segurança de 8% de 12,38%. Lembrando que a margem de segurança é a distância, neste caso aqui, do preço teto de 8% com as cotações que eu estou utilizando na gravação deste vídeo. Em outras palavras, estou usando R$ 57,74. Bem, e o que o mercado está falando a respeito da companhia? Se observarmos aqui a Genial Analisa, ela trouxe resultado do quarto trimestre no caminho certo, apesar de prejuízo contábil. E ela traz uma recomendação de compra das ações Vale 3 com preço-alvo nos R$ 65,20. Notem que ainda fica bem acima do valor que eu trouxe com a próxima resistência de preços. E isso vai representar uma alta potencial de 17%. A Genial ainda complementa, com uma nova estratégia comercial acertada, já vemos efeitos de redução no empilhamento de estoques nos portos da China, diante do despacho menor da Vale. Especificamente, a Vale foi responsável por uma redução de 1,8 milhões de toneladas semestre contra semestre nos embarques na última semana, contribuindo para expurgar parte do excesso de oferta que estava desbalanceada e trazendo aqui um preço de referência de 62% do ferro. Eles ainda complementam. Além disso, diante da redução do guidance de CAPEX para o ano de 2025 esperado para 5,9 bilhões de reais, ou seja, uma queda de 9,2% versus a estimativa da Genial, eles reiteram essa recomendação de compra, com um aumento de target price de 12 meses para $11,40 nas ADRs lá em Nova York. Ou seja, aumentando em relação à estimativa do terceiro trimestre do ano de 2024. Notem, apesar do prejuízo, a Genial está com todo o time dela de análise, entendendo que as ADRs têm um potencial de valorizar 30 centavos de dólar a mais do que a avaliação do trimestre imediatamente anterior. Já o BTG e o Safra mantiveram suas recomendações neutras, assim como a XP Investimentos. Novamente, se mantendo neutra aqui, não é novidade para ninguém. Com preço-alvo de R$ 66,00, reconhecendo que a empresa está muito defasada em relação às cotações atuais. Uma alta potencial de 14,31%, considerando a cotação dos R$ 57,74. Ou seja, fechamento do dia 20 de fevereiro. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que você acha a respeito da Vale, se está investindo ou se está aguardando. E desde já, agradeço seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.